Você sente, mas não sabe nomear. É um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Um peso nos ombros que não nasceu hoje, se arrasta há anos, talvez desde a infância. Um vazio que se esconde bem debaixo da sua rotina, no olhar que finge firmeza, na voz que nunca treme, na obrigação de sempre dar conta. Você não caiu, mas também não sente que está de pé. O mundo te treinou para não incomodar, para ser funcional, prestativo, útil, mas jamais inteiro. Você aprendeu a sorrir com a boca fechada e o coração calado. E o pior, chamaram isso de maturidade, chamaram isso de força. Mas, no fundo, você sabe, é só sobrevivência. Carl Jung chamava esse lugar escuro de sombra. Não é o mal em você, é o que você precisou esconder para ser aceito. É a raiva legítima que você engoliu para não perder o carinho da sua mãe. É a vontade de dizer basta que você engavetou para continuar sendo o filho bom, o marido gentil, o colega compreensivo. É a sua essência aprisionada atrás da máscara que todos aplaudem, mas ninguém realmente vê. Você olha no espelho e reconhece o rosto, mas algo ali dentro está sumindo. Sua autenticidade morreu aos poucos, enquanto você tentava caber. Você virou o homem que todos toleram, mas que ninguém respeita. O homem que parece forte, mas vive em silêncio. E esse silêncio corrói. Maquiavel sabia disso. Sabia que parecer inofensivo é uma estratégia que cobra um preço alto. Porque quando você vive para não incomodar, você se torna invisível. E o mundo pisa em quem não impõe presença. Você já sentiu isso, em reuniões onde sua opinião foi ignorada, em relacionamentos onde sua doação virou obrigação, em amizades onde você era sempre o consolo, nunca o centro. Você deu tudo de si, menos a sua alma, porque essa você escondeu até de si mesmo. E então a dor vem, mas não vem gritando, ela vem como apatia, como vontade de sumir, como uma ausência de brilho no olhar. Você não está triste, você está esvaziado. Não sabe mais o que quer, só sabe que não quer mais continuar assim. Esse é o leão que se vestiu de cordeiro para sobreviver e esqueceu como rugir. Mas dentro de você ainda existe algo intacto, um sopro de verdade, um resquício de fúria legítima, um instinto que nunca foi castrado por completo. Está aí, esperando que você pare de pedir permissão para existir, esperando que você escolha sua própria presença em vez da aceitação alheia. Esse vídeo não é uma crítica, é um chamado, um espelho, uma tentativa de lembrar ao homem que você é quem você esqueceu ser. Você foi feito para proteger o que é sagrado, mas antes precisa resgatar o sagrado dentro de si. Você se acostumou a ceder. Desde muito cedo, aprendeu que levantar a voz era perigoso, que discordar machucava, que dizer não podia significar perder amor. Então, você se calou, se ajustou, engoliu as palavras. E esse hábito se tornou identidade. Hoje, você é aquele que sempre compreende, sempre apoia, sempre tolera, mesmo quando tudo dentro de você grita por limite. Mas há um preço alto nesse acordo invisível, porque cada vez que você diz sim para não desagradar, está dizendo não para si mesmo. E isso não é humildade, é autotraição. Não é maturidade, é medo crônico de ser rejeitado, e medo que se disfarça de bondade, é a raiz da submissão. Você foi treinado para ser um homem bom, mas o que nunca te contaram é que ser bom sem fronteiras te transforma em ausente, um fantasma emocional, sempre presente para os outros, nunca inteiro para si, sempre gentil por fora e exausto por dentro. O que começa como gentileza termina em invisibilidade. Você acha que está amando, mas está implorando por migalhas de aceitação. Você acha que está construindo vínculos, mas está se anulando para evitar o abandono. Você não está sendo você, está sendo um reflexo do que os outros precisam. E esse reflexo quebra. Chega uma hora em que o corpo começa a cobrar, o sono some, o peito aperta, a mente não silencia. O corpo treme por dentro, mas você continua com o mesmo sorriso automático, porque foi ensinado a não causar desconforto, a não ferir, a ser legal. Mas há uma verdade cruel escondida nisso tudo. Ninguém respeita o homem que nunca
nunca diz não, porque quem não tem limites não tem identidade. Dizer não é um ato de presença, não de rebeldia. É dizer eu existo. É colocar-se inteiro diante do outro e, pela primeira vez, não fugir do próprio valor. Mas você foi condicionado a acreditar que amar é ceder, que cuidar é calar, que ser forte é suportar tudo em silêncio. Só que suportar tudo te quebrou. Você precisa ouvir isso com honestidade. Sua bondade foi sequestrada pela sua necessidade de ser aceito, e isso não é virtude, é prisão emocional. Mas ainda dá tempo de recuperar a voz que você engoliu, de colocar o peso do seu não sobre a mesa, de fazer com que cada palavra sua seja um reflexo de quem você é e não do que esperam de você. Porque a liberdade não começa quando os outros te respeitam, começa quando você para de se trair. Ele nunca levantou a voz, nunca impôs sua vontade, sempre ajudou, sempre cedeu, sempre esteve disponível. Todos o admiravam, mas ninguém o temia, e aos poucos ninguém mais o via. Você cresceu ouvindo que ser um homem bom era o ideal, mas o que nunca te contaram é que o ideal masculino da bondade foi domesticado pela moral religiosa, pela cultura da obediência, pelo medo ancestral de parecer duro demais. E assim, homens inteiros foram esvaziados em nome de uma pureza artificial. Trocaram coragem por docilidade, trocaram limite por simpatia, trocaram a verdade pela aceitação. Ser bom não é ser obediente. Obediência cega é o que se exige de um servo, não de um homem desperto. Integridade não é fazer tudo certo, é fazer o que é verdadeiro, mesmo quando isso decepciona. Você se tornou tão bom, tão justo, tão correto, que ninguém mais se conecta com você como homem, porque a presença masculina não nasce da doçura, ela nasce da inteireza. E inteireza inclui contradição, inclui força, inclui o risco de ser mal interpretado. Maquiavel não via a bondade como virtude absoluta. Ele enxergava o mundo como ele é, cruel, competitivo, marcado por jogos de poder. E alertava: parecer bom demais é perigoso. Atrai os que manipulam, convida os que exploram, cria o ambiente perfeito para que sua alma seja usada e depois descartada. Talvez você tenha vivido isso. Talvez tenha sido o parceiro ideal, só para ser trocado por alguém com mais presença. Talvez tenha sido o funcionário exemplar, só para ser esquecido na hora da promoção. Talvez tenha sido o filho que nunca deu trabalho e mesmo assim nunca recebeu amor genuíno. E agora você se pergunta: onde foi que eu errei? Você não errou, você apenas acreditou em uma versão mutilada da bondade, uma que te fez irrelevante. A frase que ecoa, mesmo que ninguém diga em voz alta, é devastadora. Ele era tão bom que se tornou irrelevante. Mas essa irrelevância pode ser a porta de um despertar. A dor de ser invisível pode te ensinar a ser inteiro, não um rebelde sem causa, mas um homem que sabe onde termina o amor e onde começa a dignidade. Você não precisa ser o bom que todos aplaudem, precisa ser o verdadeiro que impõe silêncio com sua presença. E isso começa quando você para de confundir submissão com virtude. O espelho mostra músculos, mas o peito carrega um silêncio denso. O corpo parece forte, mas a identidade está implorando por aprovação. Vivemos tempos onde a aparência virou escudo e o masculino virou performance. Você vê esses homens disciplinados, definidos, focados, mas por dentro ainda meninos tentando ser vistos, tentando provar algo ao pai que nunca os abraçou, tentando compensar o vazio da adolescência ignorada, tentando merecer respeito pelo que exibem, não pelo que são. Jung falava do puer eternus, o menino eterno, aquele que se recusa a crescer emocionalmente, porque crescer dói. Crescer exige olhar para a própria raiva, exige abrir mão da imagem perfeita, exige admitir que, mesmo com o corpo de um homem, você pode se sentir um impostor. E então surge a armadura, o shape impecável, a fala ensaiada, a vida editada nas redes sociais. Mas nenhuma dessas coisas sustenta um olhar no espelho por mais de 10 segundos em silêncio profundo.
Essa masculinidade de vitrine é um grito de socorro disfarçado. São músculos que escondem medo, sucesso que esconde vergonha, autoconfiança que desaba no travesseiro. Você está cansado de fingir, de viver para ser o cara certo, o exemplo, o resolvedor de tudo, porque por dentro tem um grito preso, um desejo de ser aceito sem precisar provar, de ser amado sem precisar performar, de existir sem a obrigação de carregar o mundo. Mas para isso é preciso matar a performance, deixar o menino descansar, assumir o homem que não precisa mais de aplauso, porque ele tem presença, e presença não se mede com curtidas, se mede no silêncio de quem impõe respeito apenas por ser inteiro. O mundo não precisa de mais homens performáticos, precisa de homens que tenham coragem de sentir sem se esconder, de homens que ocupam o próprio corpo, com alma, porque é aí que começa a verdadeira força, na sombra integrada, na dor reconhecida, na masculinidade que não precisa provar nada, porque finalmente encontrou a si mesma. Você aprendeu a calar, a suportar sem explodir, a engolir a raiva e transformá-la em produtividade. Mas o corpo lembra, a alma registra e o silêncio apodrece por dentro. Você não foi autorizado a gritar. Chorar era fraqueza, reclamar era drama, demonstrar dor era proibido. Então, você fez o que todo homem condicionado faz, se tornou funcional, mas emocionalmente surdo ao próprio grito. Só que a raiva nunca desaparece, ela se transforma em bruxismo, em insônia, em doenças autoimunes, em crises de ansiedade que surgem no meio da noite, sem explicação aparente. Ela vira o peso invisível que você carrega no peito, dia após dia, sem nome, sem cor, sem voz. Estudos mostram que os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, disparam em homens que não conseguem expressar emoções básicas. A alexitimia, a incapacidade de nomear o que se sente, é uma epidemia silenciosa entre homens que sempre foram úteis, mas nunca foram vistos. A depressão em homens nem sempre tem cara de tristeza. Às vezes, ela se veste de cansaço extremo, impaciência crônica, solidão disfarçada de independência. Você não chora, mas sente vontade de sumir. Você não explode, mas vive à beira de um colapso. Você não sente raiva dos outros, mas sente de si mesmo por continuar suportando. A sociedade ensinou que um homem que sente é um homem fraco, mas o que ela não diz é que um homem que reprime tudo implode. E a implosão é mais devastadora do que qualquer grito, porque ela mata em silêncio, drena a energia, apaga o brilho, destrói a alma sem deixar vestígios visíveis. Você não precisa mais carregar isso sozinho, não porque alguém vai te salvar, mas porque existe algo sagrado no simples ato de reconhecer a própria dor. Quando você olha para sua raiva, ela não te destrói, ela te liberta. É o eco da sua dignidade sufocada, é o grito do seu eu legítimo pedindo passagem. E o mais trágico não é o homem que explode, é o homem que sorri enquanto sangra por dentro. Esse é o mais invisível de todos, e também o mais próximo da rendição. Você aprendeu a ser transparente, a mostrar o que sente, a provar que é confiável, sincero, limpo. Mas nesse mundo, transparência é convite para o ataque. Não porque a verdade seja ruim, mas porque ingenuidade é cheiro de sangue, e predadores farejam isso à distância. Maquiavel não era frio, era lúcido, e a lucidez dele ainda assusta porque expõe o jogo por trás das relações humanas. Segundo ele, o que você parece ser importa mais do que o que você é. E se você parece fraco, mesmo sendo bom, justo, nobre, será tratado como descartável. A intenção não importa para quem está caçando o território emocional. O mundo real não premia transparência, premia presença. E a presença não precisa se provar, ela se impõe, silenciosa, impenetrável, inteira. Quando você vive tentando mostrar seu valor, tentando explicar sua dor, tentando justificar sua bondade, está, sem perceber, entregando seu poder.
E quanto mais você tenta ser compreendido, mais se afasta da sua força, porque quem precisa convencer já perdeu. Você quer respeito, mas age como quem suplica amor. Quer ser visto, mas aparece com a alma aberta, esperando que não te machuquem. E o problema não é você ser bom, é o mundo não saber o que fazer com homens bons demais que não impõem limite. Quem parece frágil convida ao abuso. Quem se mostra demais atrai manipulação. Quem não impõe presença vira cenário. E você nasceu para ser protagonista da sua história, não coadjuvante da vontade alheia. Respeito não nasce da doçura, nasce da solidez, do olhar firme, do silêncio que não pede desculpas, da aura de quem sabe exatamente até onde vai e o que não aceita mais. O paradoxo é cruel. Quanto mais você tenta conquistar o respeito, menos o terá, porque o respeito verdadeiro não se conquista, ele se emana, ele é consequência da sua inteireza, do seu não negociável, da sua frieza limpa. E se o mundo não consegue te engolir, ele aprende a te respeitar, mesmo que não te ame, mesmo que não te entenda, mesmo que não goste de você. Maquiavel chamaria isso de soberania. E soberania não pede licença para existir. Ela ocupa o espaço que lhe pertence, sem se desculpar por isso. Ela brilha. Tem estética, pose, frases de efeito. Ela impressiona na primeira olhada, mas quando você encosta, ela quebra, porque não tem raiz, não tem alma, só tem performance. A masculinidade de plástico é o novo vício do homem moderno. O culto à imagem, a obsessão por sucesso, a construção de um personagem que grita autoconfiança, mas desaba no silêncio do quarto. Vivemos cercados por exemplos de homens que parecem vencer, que ostentam conquistas, estabilidade, liderança, mas por dentro ainda estão tentando provar ao mundo que são dignos de respeito, ainda vivem para ser validados, ainda carregam o medo infantil de serem desmascarados. É fácil montar um perfil respeitável, difícil mesmo é sustentar presença quando ninguém está olhando. Difícil é encarar a própria dor sem pressa de resolvê-la. Difícil é ser inteiro, sem a maquiagem do sucesso. E esse é o problema. O marketing da masculinidade criou líderes de fachada, homens que parecem fortes, mas são escravos da opinião alheia, que dominam empresas, mas não sabem dizer não para os pais, que são referência nas redes, mas fantasmas dentro de casa. A dor não está na estética, está na fuga, está no vazio que grita enquanto você acumula conquistas para tapar buracos emocionais que só a verdade poderia preencher. Está no esforço contínuo de tentar provar um valor que, no fundo, você ainda não sente. E a verdade dói, mas liberta. Ser homem não é ser imperfeito, é ser inteiro, com força e fraqueza, com lucidez e sombra, com autoridade e silêncio interior. A masculinidade real não precisa se exibir, ela é percebida, ela é sentida, ela é estável como uma montanha que não se move ao som do vento. Você pode escalar o topo do mundo, mas se não descer até o fundo de si mesmo, continuará perdido. Porque o respeito mais profundo é o que você sente por si quando ninguém está vendo. E isso, plástico nenhum sustenta. Há coisas que você sente, mas nunca disse. Palavras que queimam por dentro, gritos sufocados por anos, verdades enterradas debaixo do medo. E toda essa energia não desaparece, ela se transforma em sombra. Carl Jung não via a sombra como algo a ser eliminado. Ele via como parte do processo de individuação, o caminho para se tornar inteiro. E esse caminho passa por um ato que poucos têm coragem de fazer: encarar o próprio abismo sem desviar os olhos. Existe uma prática silenciosa que pode se tornar uma chave para esse retorno. Não é para os outros, é para você. Escreva o que nunca teve coragem de dizer, não para enviar, mas para libertar. Escreva a carta que nunca mandou, para o pai que te ignorou, para a mãe que te manipulou, para o parceiro que te diminuiu, para o chefe que te apagou, para o você do passado que só queria ser aceito a qualquer custo. Deixa a raiva vir,
Deixa a culpa surgir, deixa a dor escorrer sem controle, porque esse é o sangue da sua sombra clamando por espaço. E o que é reprimido demais contamina o resto, mas o que é olhado com verdade se reintegra. Agora imagine outra coisa. Feche os olhos por um instante e pergunte: se eu fosse meu próprio inimigo, o que eu usaria contra mim? A resposta vai doer, mas vai te revelar, porque só o inimigo conhece nossas fraquezas mais escondidas, e quando você enxerga isso com consciência, já não está mais vulnerável, está desperto. Ressuscitar a sombra é isso, trazer à luz o que você mais teme em si, sem julgamentos, sem moralismos, sem pressa de resolver. Você não precisa eliminar seus impulsos, precisa integrá-los para que não te dominem no escuro, para que não se transformem em sabotagem, para que deixem de ser fantasmas e voltem a ser partes vivas da sua verdade. A sombra que você rejeita é o pedaço mais pulsante de quem você é, e só quando você a acolhe é que começa a sentir pela primeira vez que está inteiro. Você sente que perdeu algo, mas não sabe o que. Não é força física, não é coragem social, é algo mais primitivo, mais visceral, como se um pedaço seu tivesse sido silenciado sem que você percebesse. O homem moderno esqueceu seu instinto, esqueceu sua raiva legítima, aquela que protege, aquela que delimita o território, aquela que diz, aqui não. Esqueceu o desejo cru, a pulsação que não pede desculpas, a fúria limpa que não busca conflito, mas não aceita invasão. Desde cedo você foi domesticado. Na escola, disseram que meninos comportados eram os bons. Em casa, ensinaram que levantar a voz era falta de educação. Nos relacionamentos, te premiaram por ser gentil e te puniram por ser firme. A cada gesto de potência, um puxão. A cada impulso autêntico, um corte. E, sem perceber, você foi se tornando alguém que existe sem rugir. A castração simbólica do masculino não acontece com violência, acontece com elogios, com sorrisos forçados, com palmas para o homem que se cala, que cede, que não incomoda. Mas o que eles não te dizem é que esse homem, com o tempo, esquece quem é. E então ele se vê confuso, deseja, mas se culpa, sente raiva, mas se reprime, quer falar, mas se sabota. Perdeu o fio da sua verdade mais instintiva. E essa perda é devastadora, porque o instinto não é primitivo, é sagrado. É ele que te move, é ele que te protege, é ele que diz quando algo está errado, antes mesmo da mente entender. Mas se você o rejeita, se você o anestesia, se você o diminui, perde a bússola da própria integridade. A metáfora é simples e brutal. Você era um guerreiro, mas para caber na festa, esqueceu sua espada. Agora está no meio do salão, sorrindo, se misturando, sendo elogiado, mas sente que está nu. Não porque falta algo fora, mas porque você deixou sua essência na porta. Recuperar o instinto não é voltar ao passado, é voltar para dentro, é escutar o fogo, é lembrar que existe um homem dentro de você que nunca foi tocado pela domesticação. Ele está vivo, só está esperando que você volte a sentir, com o corpo, com o sangue, com a alma. Você quis pertencer, e por isso cedeu, fez tudo certo, foi justo, foi leal, foi presente. Nunca quis ser o centro, só queria ser incluído, mas o custo da aceitação foi alto demais. E agora, tudo que resta é o silêncio de quem fez tudo e mesmo assim não foi escolhido. A ânsia por pertencer é uma ferida ancestral. A criança que você foi aprendeu rápido que amor vinha com condição. Seja comportado, seja educado, não me envergonhe. E assim, você moldou sua existência em torno da aceitação alheia. Cortou pedaços de si, engoliu vontades, fez do afeto uma moeda e da obediência uma moeda de troca. Na vida adulta, o padrão continuou. Você se tornou aquele que ouve, ajuda, sustenta, mas que no fim volta para casa sozinho. Não por falta de pessoas, mas por falta de presença verdadeira. Porque ninguém pode te encontrar se nem você está lá. A cada tentativa de ser aceito, você se afastou mais da sua verdade.
Até que um dia se olhou no espelho e não sabia mais quem era. Você era o homem que todos gostavam, mas que ninguém respeitava. Você era o apoio de todos, mas ninguém era apoio para você. E então veio a dor de perceber que perdeu tempo, que viveu para caber, não para existir, que sua lealdade foi confundida com fraqueza, que seu coração bom foi visto como utilidade, e que no fundo você foi usado. Casos assim são mais comuns do que você imagina. Homens que abriram mão de tudo por amor, por família, por pertencimento, e acabaram traídos, descartados, esquecidos. Não por maldade, mas porque o mundo não respeita quem não impõe limite. Você precisa entender isso com lucidez. O desejo de pertencer pode ser a prisão mais sofisticada que existe. E a liberdade, ela só começa quando você se retira voluntariamente dos teatros sociais. Quando você escolhe ficar só, para deixar de ser um reflexo. Quando você diz basta, não com raiva, mas com firmeza. Você não nasceu para agradar plateias. Você nasceu para sustentar um altar interno. E esse altar não precisa de aplausos, só precisa da sua presença real, sem máscaras, sem explicações, sem concessões. O preço de ser aceito foi alto demais, mas agora é você quem define o valor de estar consigo. E isso ninguém pode te tirar. Tudo que você suportou até aqui não foi em vão. A dor que te moldou, o silêncio que te engoliu, a bondade que te exauriu, foram, na verdade, os sinais de que algo dentro de você nunca aceitou essa prisão. Você não está quebrado, está desperto. E esse despertar é feroz. É o chamado do seu caçador interior. Aquele que não nasceu para ser amado por todos, mas para ser inteiro consigo mesmo. Aquele que reconhece sua sombra, sua fúria, seu instinto e os transforma em presença. Carl Jung chamaria isso de individuação, o processo de se tornar quem você é e não quem o mundo esperava que você fosse. O abandono da persona, a integração da sombra, o nascimento de uma nova identidade, soberana, lúcida, silenciosa e impossível de ser manipulada. Maquiavel também entenderia esse momento, porque o poder que não precisa se provar é o único que permanece. O respeito que nasce do autoencontro é o único que não pode ser roubado. Você passou tempo demais tentando se encaixar. Agora é hora de se levantar, não como um guerreiro gritando ao vento, mas como quem ocupa o próprio trono em silêncio. Você não precisa ser amado por todos, precisa ser verdadeiro com você. Você não precisa da aprovação que sempre buscou, precisa da coragem de se reconhecer. E acima de tudo, você não precisa mais fugir da sua sombra, porque se não a confrontar, será devorado por ela. A escolha não é entre luz e escuridão, é entre continuar sendo o fantoche de uma história que te aga, ou escrever com doce e verdade a narrativa de um homem que voltou para si. Porque homens foram feitos para proteger o que é sagrado, mas antes precisam resgatar o sagrado dentro de si. Se chegou até aqui, você já começou esse resgate.